homem tem uma alma ou o homem ele é uma alma? Esse é um enigma teológico que tem atravessado séculos e tem gerado muita polêmica. Geralmente, aqueles que não acreditam na imortalidade da alma, eles utilizam alguns textos bíblicos, geralmente no Antigo Testamento, para falar sobre a mortalidade da alma, ou que o homem ele não possui uma alma dentro dele, mas sim que ele é uma alma. E um texto primordial que eles utilizam é Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eu quero ler aqui, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então eles utilizam do seguinte recurso. Olha, na montagem do homem, o que nós percebemos aqui é que o homem ele foi feito uma alma. Em nenhum momento diz que o homem tem uma alma dentro dele. Como se a humanidade, o ser humano, fosse assim tão simples como uma peça de Lego, não é? O ser humano é muito complexo e a própria palavra de Deus vai falar isso. Mas enfim, será que esse texto realmente ele dá base para testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia ou demais mortalistas para falar que o homem ele não tem uma alma, mas sim que ele é uma alma? A primeira coisa que nós devemos fazer é utilizar regras básicas de hermenêutica. E uma regra bem básica é fazer uma pergunta para o texto. E a primeira pergunta, então, que nós faríamos ao texto bíblico é: o que o texto está querendo dizer? Ele está querendo dar detalhes sobre a criação? Ou simplesmente toda a narrativa de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, e até mesmo capítulo 3, está querendo dar apenas uma visão panorâmica, uma narrativa econômica bem curta do texto bíblico? Olha, quando Deus ele começa a criar os céus e a terra, no capítulo 1 desse livro de Gênesis, ele primeiro trabalha com a cosmologia. Deus então ele vai criar os céus e a terra. Em nenhum momento Deus dá detalhes sobre a criação dos céus e da terra. Simplesmente toma as coisas como criadas e perfeitas. Em um segundo momento, Deus vai trabalhar com a biologia, ou seja, a criação dos animais, no sexto dia principalmente. Mas em nenhum momento nós averiguamos no texto bíblico Deus dando detalhes sobre a constituição da fauna ou da flora do planeta Terra. Semelhantemente, quando Deus vai trabalhar a antropologia humana, também nós não vemos nenhum detalhe. Simplesmente Deus dá uma visão panorâmica falando que ele criou o homem como alma vivente, um ser vivente como os demais seres que ele acabou de criar. Então, o texto não está querendo dar para nós detalhes de como é a constituição humana. Nós veremos isso depois em outros textos, conforme a revelação bíblica vai nos mostrando, lá no Novo Testamento principalmente, que é o clímax de todas as doutrinas. Mas aqui nesse texto, de modo algum Deus está dando detalhes. Tanto é assim que quando Deus vai criar a Eva, vai criar a mulher para o homem, no capítulo 2, versículo 22, ele diz, olha, e da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: essa é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ora, você percebeu aqui que está ausente toda a narrativa da criação do homem, quando a gente leu lá no capítulo 2, versículo 7? Lá diz que Deus soprou nos seus narizes, e o homem se tornou uma alma vivente. Mas aqui com Eva não. Aqui na criação de Eva está ausente a palavra alma. E isso não significa que Eva não era uma alma vivente. Então você percebeu que Deus está trabalhando aqui com uma visão panorâmica e não com detalhes. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 19, de Gênesis ainda, quando Deus vai falar sobre a sentença sobre Adão, ele diz, olha, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ora, Deus poderia muito bem ter falado aqui de uma ressurreição dos mortos,
já que ele está falando da morte. Mas a doutrina ou a palavra ressurreição não está aqui. Por que não está? Porque Deus está simplesmente trabalhando com uma visão panorâmica. Tá? Semelhantemente, capítulo 2, versículo 7, quando Deus fala que o homem se tornou uma alma vivente, isso não significa que o homem não tenha uma alma que sobreviva à morte do corpo. Simplesmente o texto está falando aqui que o homem foi feito uma criatura vivente. Apenas isso. Então esse texto de Gênesis, muito citado por adventista, inclusive em debates, né? Eu visualizei um debate na TV Hit, né? No Vejam Só, um apologista adventista citando esse texto em prol da teologia da mortalidade da alma. Mas engana-se, porque o texto ele não abona em nenhum momento uma suposta mortalidade da alma ou que o homem simplesmente é uma alma vivente. O texto está falando simplesmente que o homem ele é uma criatura vivente. Os detalhes depois serão desenrolados conforme a revelação de Deus, principalmente lá no Novo Testamento, onde mostra claramente que o homem, ele, apesar de ser uma alma, ele também tem uma alma que sobrevive à morte do corpo dentro dele. Ok? Então, que você não seja mais enganado por argumentos pueris como esses, utilizados por seitas como Adventistas do Sétimo Dia e Testemunhas de Jeová. Fique com Deus e até o próximo vídeo.